A aula está sendo gravada, tá? E vai ser disponibilizado o link depois lá no AVA. Aí é só clicar no link que ele remete ao YouTube lá. Hoje essa aula a gente vai trabalhar a correção do habeas corpus, né? Que foi passado na última aula. Aí a gente trabalhou primeiro com a questão da revogação da preventiva, né? Que é um pedido muito comum na prática jurídica aí, né? Muito comum mesmo. Esse caso concreto que eu passei é um caso concreto real, né? É óbvio que eu mudei os nomes, mudei um pouco ali as circunstâncias, mas é um caso concreto real, né? Que realmente aconteceu e é muito comum acontecer, né? Quando ocorrem, né, essas prisões em flagrantes aí, a tendência é do boletim de ocorrência da polícia militar detonar o acusado ali, né? Eles lavram um boletim de ocorrência ali, cascando a pessoa que foi presa, né? Sobretudo se for uma pessoa que já seja ali conhecida no meio policial. Tá? A questão do habeas corpus aqui no nosso caso concreto, né, ele vai ter que considerar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, né? Por que eu estou falando isso, gente? É muito importante ter isso em mente, porque, igual eu falei, né, 80% dos casos aí, o advogado criminalista que atua só no criminal, ele já entra, né, com o pedido de habeas corpus direto, tá? Agora, gente, na prática a gente vê muitos casos, né, muitos casos do... O que o advogado faz? Ele faz um contrato ali com o cliente, às vezes ele faz o contrato por peças, né? Ele cobra ali por peças que ele vai interpor. Então, como o cliente é leigo no assunto, não entende nada, aí o que o advogado faz? Primeiro eu vou pedir aqui para o juiz daqui da cidade, aí eu vou fazer um pedido de revogação da preventiva. Por esse pedido eu vou pedir R$ 1.500. Se ele não der certo, eu vou entrar com habeas corpus. Aí o advogado age ali com certa esperteza, né? Porque ele sabe, muitas vezes, ele sabe que aquele pedido de revogação da preventiva ele não vai obter êxito, né? Porque foi aquele próprio juiz que converteu o flagrante em preventiva. Então vai ser muito difícil aquele juiz rever a própria decisão, mas, né, alguns advogados fazem isso. E assim, por incrível que pareça, né, agora, recentemente aconteceu um caso comigo na comarca de João Pinheiro, né? Um cliente me contratou lá, achou que o advogado estava enrolando e tal, e o advogado era de Paracatu, né? E foi exatamente isso. O advogado fez um pedido de revogação da preventiva para o próprio juiz lá da cidade de João Pinheiro, onde que o cara foi preso, né? E aí, na hora que eu fui olhar, assim, que eu fui me inteirar sobre o assunto, eu falei, não tem lógica ter pedido de revogação da preventiva 2 dias depois da prisão, sendo que o mesmo juiz tinha decidido, né? E não havia saído o resultado ainda desse pedido de revogação da preventiva. Aí passaram mais 2 dias, saiu a decisão. O juiz deu despacho lá até meio nervoso, né? Falando, olha, há 4 dias atrás, eu analisei o flagrante desse cidadão e entendi que era revogação da preventiva. Eu não vou mudar a minha opinião 4 dias depois, né? Ele falou com outros termos, né? Mas em apertada síntese, ele falou isso.
Aí eu fui entender, eu falei com o cliente, mas qual que foi a combina com o advogado? Ah, eu estou pagando ele por peça, né? Então, assim, o advogado agiu maldosamente. E nesse caso especificamente, eu falo com certeza assim, que foi um pouco de maldade do advogado, porque o cara ele tinha várias passagens anteriores, né? Mas neste caso específico lá, a polícia prendeu um usuário lá de madrugada na cidade, né? O usuário falou que tinha adquirido a droga de outra pessoa, só que a polícia estava com uma sede tão grande nesse cara, nesse que foi preso, que eles foram com o usuário lá para a casa do cara e deram um pulão lá de madrugada, era 1h30 da manhã, né? Falaram que o cara tinha dito que havia comprado droga dele. Só que, mesmo tendo dado lá o pulão 1h30 da manhã, ou seja, completamente de surpresa, sem o cara esperar, sem nada, não encontrou nada na casa, absolutamente nada de ilícito. E mesmo assim eles levaram o rapaz, né? Porque eles falaram que o usuário tinha dito que a droga foi comprada dele. Só que, em depoimento na delegacia civil, o usuário falou, não, eu nem conheço esse cidadão, não peguei a droga na mão dele, peguei a droga na mão de outra pessoa. Então, assim, tanto que eu entrei com o habeas corpus e mandou soltar na hora, né? Eu fiz o habeas corpus, soltou na liminar, que é muito difícil, né? Porque o desembargador relator, viu, não encontrou nada, não tinha nada lá nos objetos apreendidos dentro da casa. E o depoimento do usuário na Polícia Civil foi no sentido de que não havia adquirido a droga dele, tá? Então, gente, essas questões assim de bastidores da advocacia é muito importante, né? Por quê? Por exemplo, um habeas corpus, gente, vocês pensam bem, né? A depender da situação ali, igual num caso desse, né? O advogado vai pegar ali e vai analisar. Aí ele vai ver lá, aí você vai ver lá, ó, o cara não foi pego com nada, não tinha nada de ilícito na residência dele. O usuário falou que não adquiriu a droga dele. Então, é praticamente certo, né? Eu nunca, né, uma outra coisa, eu particularmente, eu nunca dou 100% de certeza para cliente nenhum, né? Às vezes eu perco o cliente aqui no escritório, porque tem gente que chega aqui e quer ouvir aquilo que ele está na cabeça. Ele chega aqui e fala, e tal, aí eu falo, olha, eu não vou te dar 100% de certeza. Aí ele fala, mas doutor não sei quem me deu 100% de certeza. Um outro advogado me deu 100% de certeza. Aí eu falo, não, então você procura ele e vai ser feliz, né? Aí é onde que eu ganho nome aí de, às vezes, ser um cara sem educação. Mas eu prefiro assim, né? Do que, às vezes, você dar 100% de certeza pro cara e não conseguir, não obter êxito. Porque acontece, gente, entenderam? Acontece, né? Porque não depende somente do advogado. Às vezes tem o parecer do promotor, tem o juiz, às vezes o juiz entende ali de uma forma diferente da sua e tal. Então, assim, é uma série de questões que estão envolvidas aí. Aí, eu, particularmente, eu não dou 100% de certeza para ninguém. E eu deixo isso muito claro aqui. Muito, 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 muito claro. Eu falo, olha, não dou 100% de certeza, tá? Eu aprendi na prática, né? Teve uma oportunidade que quando eu era assessor de juiz, eu fui fazer uma minuta de uma sentença de um acidente de trânsito, né? E um ônibus, foi em Belo Horizonte, um ônibus fechou um carro, era uma menina que estava dirigindo, eu me lembro muito bem, essa menina trabalhava no Correio, ela estava indo trabalhar, o ônibus fechou ela lá, aí o boletim de ocorrência, tinha testemunha, tudo lá falando que o ônibus estava errado, que o ônibus fez uma manobra
errada lá. Parece que o motorista era novato, ele meio que perdeu o caminho, e na última hora ele virou sem dar seta, enfim, né? E fechou a menina e teve a batida lá. Aí a menina entrou contra a empresa de ônibus, e tava tudo ali no boletim de ocorrência falando que o ônibus estava errado, né? Eu fiz a minuta julgando procedente. A juíza, na hora que ela foi ler lá, ela falou que ela entendeu que o ônibus estava certo. Aí, a partir disso aí, eu falei assim, gente, como que são as coisas, né? A juíza falou comigo, falou, não, muda aqui a sentença, eu quero que julgue improcedente, o ônibus estava certo, né? Por causa disso, foi falando lá os argumentos dela, eu fiz, né, porque eu era assessor, claro, eu falei, não, beleza. Aí eu mudei a sentença, fiz improcedente. A menina, esse processo eu até anotei o número, eu acompanhei ele até o final, a menina recorreu e foi julgado, o tribunal modificou a sentença e julgou procedente, né? Mas o que eu estou querendo dizer, né? Às vezes, assim, você tem convicção, tem todos os elementos ali que vai dar certo, e o juiz ou o promotor, né, no caso aqui processo criminal, entende de outra forma. Um habeas corpus, gente, toda peça processual, ela tem lá a tabela da OAB, né? Um habeas corpus, eu vou olhar aqui qual que é o valor que é para pedir, peraí, para falar para vocês. Peraí. Ó, honorário mínimo de R$ 3.000, né? Aí é que tá, né, gente? Olha só. Quando você vê, né, igual nessa situação aqui que eu dei o exemplo lá de João Pinheiro. Quando você vê lá que tem tudo pro cara ser solto, né? Tem tudo para dar certo pro cara ser liberado. É óbvio, né, gente, que é interessante você fazer um preço maior, porque vocês pensam bem, né? Tipo assim, tá aqui R$ 3.000, mas se você conseguir liberar o cara, né, de um processo criminal, que ele tem ali a possibilidade de ser condenado num tráfico de drogas, né? Então, assim, o benefício para o cara é muito grande, né? É muito, muito, muito grande você conseguir liberar uma pessoa nessas condições. Então, é óbvio que nessa situação a tendência é que o preço seja maior, né? Você vai tentar ali cobrar um valor maior, você vai explicar, você vai falar, olha, eu vou fazer o habeas corpus, tem uma possibilidade de sair, mas tem que ser bem feito. Então aí você vai gastar uma lábia ali e tal. E geralmente, né, se você passar uma confiança ali de que aquilo tem condições de dar certo, a família, o pessoal vai pagar, né? E é claro que nessa hora aí você tem que também usar dessas questões. Agora, você vê lá que igual dar um outro exemplo aqui, a Isadora até conhece esse processo, né? Tem um rapaz aqui em Unai, que ele foi preso com 10 quilos de maconha, né? Tudo indica que o cara é um bobão, né? Ele estava guardando droga lá na casa dele para os traficantes lá da região dele, e o pessoal dando ele lá um pouco de droga, porque o cara é usuário e tal. Eu acho que o cara nem tinha noção da quantidade de droga que ele estava guardando lá na casa dele. Mas enfim, são 10 quilos de maconha, né? Mesmo, gente, que fique provado aí que ele não comercializava a droga, que eu acredito que ele não comercializava a droga, né? O que acontece?
O tipo penal lá do artigo 33, né, da lei de tráfico de drogas, ela fala, o tipo penal ele é múltiplo, né? Ele tem lá várias ações que é que se configuradas caracterizam o tráfico, né? Entre essas ações tem a de guardar droga, né? Então, se o cara está guardando droga lá, mesmo que eles não estejam comercializando, ele pode sim ser condenado ao tráfico. É claro que nestas circunstâncias vai ali ter as atenuantes de modo que a pena dele seja reduzida, né? É isso aí que o advogado vai lutar. Agora, você acha que você consegue soltar um cara desse no habeas corpus? É claro que não, né? Eles vão falar, pô, por mais que o cara seja usuário, por mais que o cara esteja sendo usado aí como bode expiatório, né? Ele estava com 10 quilos de maconha. Então, assim, nesse caso você vai falar, olha, eu vou tentar um habeas corpus, que, né, tentar a gente sempre pedir, como diz o outro, né? O não você já tem. Então, assim, você vai tentar. Às vezes, cai na mão de um desembargador lá, o cara entende que vai soltar. Pode acontecer? Pode. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Eu falei aqui em sala de aula, teve um rapaz aqui em Unai que foi preso com 28 ou 29, agora eu não lembro direito, comprimidos de êxtase. Né? Assumiu a propriedade, estava no bolso dele. Eu fiz o habeas corpus e soltei o cara, né? Agora, esse negócio aí foi até meio... foi um pouco de sorte, porque realmente a droga não era do cara, né? Isso aí, porque o próprio policial militar, a sorte que eu falo foi essa, que o policial militar, ele colocou lá na ocorrência, né? Ele falou, ó, durante a abordagem, nenhum dos dois queria assumir a propriedade da droga, sendo que o motorista do veículo pediu, né, praticamente determinou que o outro, que era o meu cliente, assumisse a propriedade. E chegou na delegacia, o delegado soltou esse. Aí eu falei, ó, se soltou um, tem que soltar os dois, ou então mantinha os dois presos. Aí o desembargador falou, não, é isso mesmo, tá certo, porque tem dúvida aí de quem que é a propriedade da droga, e se soltou um, tem que soltar o outro, né? Aí, tipo assim, aí o que eu tô querendo dizer? Um habeas corpus desse que você obtém êxito, é claro que o que acontece? Você acaba pegando uma fama, né? Eu não gosto muito de atuar no criminal, não, tá? Eu sou meio traumatizado com o criminal. Eu gosto do processo criminal, sabe? Eu acho muito legal, muito interessante. Só que na prática do dia a dia, essas questões aí de dignidade da pessoa humana, de razoável duração do processo, de indúbio pro réu, né? Essas questões aí, presunção de inocência, isso aí não funciona no nosso país, sobretudo para pobre. Não funciona, mas não funciona mesmo. É tudo ao contrário, né? É presunção de culpado, né? Tipo assim, ó, se o cara for preso lá com três buchinhas de maconha, ele é considerado culpado, pronto, acabou. Aí o pessoal fala que ele é traficante, acabou, né? Às vezes você pode demonstrar ali. O Ministério Público nem tem muito trabalho ali, porque o ônus é da acusação, né? E em via de regra, tipo assim, o que acontece é que não funciona, né? E também, assim, o que acontece no criminal é que esses rapazes, esse pessoal que mexe aí com a criminalidade, eles esbanjam, né? Quando eles estão com dinheiro, eles esbanjam. Aí eles são presos e não tem dinheiro para pagar o advogado. E exige muito de advogado, né? Você trabalhar no criminal exige demais. Você tem que ir no presídio, você tem que ir na penitenciária, a família fica muito no pé, né? Todo dia manda mensagem, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada. Muito, 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 muito complicada.
Mas eu não estou desanimando, não, né? Tem gente que, se falar, não, eu gosto e tal, tem que ir mesmo e ir em cima, tá? Então, gente, ó, no enunciado da nossa questão aí, o que, que foi dito, né? Ó, compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Sabrina Marques, residente domiciliada na cidade de Unai, oportunidade em que relatou os seguintes fatos. Que no dia 22 de agosto de 2020, em patrulhamento de rotina, né? Olha que isso é muito importante, tá, gente? Depois eu vou explicar por quê. A Polícia Militar de Minas Gerais abordou seu companheiro, senhor Marcelo Souza, na porta da casa do casal. Que a abordagem ocorreu por volta das 21 horas e considerando que a residência do casal fica em um local com pouca iluminação no bairro Mamoeiro, o senhor Marcelo saiu correndo para dentro do imóvel. E ao perceber que estava sendo perseguido, pulou os muros da casa do vizinho, sendo capturado pela polícia militar escondido dentro de um quarto de despensa no fundo da referida casa. Que Marcelo correu porque possui um desafeto no bairro em razão de uma briga ocorrida por causa de time de futebol. Que durante a abordagem a PM localizou na residência um vaso pequeno com maconha, né? Bem como 5 gramas da mesma substância, que não foram localizados balança de precisão, sacos plásticos, dinheiro trocado ou qualquer outro material capaz de caracterizar o tráfico de drogas. Que mesmo sendo a quantidade de droga ínfima e mesmo não sendo encontrado nenhum material que pudesse caracterizar o tráfico, a juíza plantonista, doutora Maria Escorpião, decretou a prisão preventiva do senhor Marcelo, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, conforme cópia da decisão que a senhora Sabrina deixou no seu escritório. O seu companheiro trabalhava como mecânico em uma oficina de automóveis, conforme corpo de carteira, assim como possui residência fixa. O seu pedido de revogação de preventiva foi indeferido, conforme decisão em anexa, né? Então, diante desses fatos aí, deverá ser interposto um habeas corpus, tá? Gente, a primeira questão aí é o seguinte: o habeas corpus, isso é muito importante, gente. O habeas corpus, ele não pode adentrar no mérito da questão, né? Então, o que o advogado tem que combater ali? O que o advogado tem que discorrer? O que o advogado tem que demonstrar para o desembargador? Que não se encontram presentes, né, os motivos para a manutenção, para a decretação / manutenção da prisão preventiva, né? Então, ele tem que falar, olha, o meu cliente, ele preenche todos os requisitos para responder este processo em liberdade, né? Então, no nosso caso aqui, aí, gente, é uma outra questão que é muito importante, sobretudo do ponto de vista prático, o que eu mais vejo? Muita gente faz habeas corpus genérico, né? Sem fazer ali uma análise do caso concreto, né? Sem ali considerar aquele caso concreto. Então, faz ali um habeas corpus genérico, né? Sem utilizar ali os dados que foram trazidos ali, né? Quais que são os dados, né? Os dados, eles estão constantes no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante, na narrativa do cliente. Então, a gente tem que pegar todos esses elementos e, a partir destes elementos, a gente construir a nossa peça. E não fazer uma peça genérica ali com fundamentos genéricos, né? A gente tem que demonstrar que, naquele caso concreto, naquelas circunstâncias, diante daquela situação, não se encontram presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tá? Então, no nosso caso aí, a prisão preventiva foi decretada preponderantemente usando como principal fundamento o abalo da ordem pública. Aí, o que a gente vai ter que combater?
a gente vai ter que demonstrar que as circunstâncias daquele caso concreto, elas não são aptas a caracterizar o abalo da ordem pública, né? Igual eu falei, né, na nossa primeira aula lá, eu falei, a ordem pública, essa questão do abalo da ordem pública, isso até tem uma crítica da doutrina, né? Por quê? É uma expressão muito genérica, né? Mas assim, o que acontece? O que é o abalo da ordem pública? É um crime, né? Que tipo assim, que vai causar ali um espanto na comunidade, né? A pessoa vai ficar assim, porra, nó, vai abalar ali aquela comunidade. O pessoal vai falar, nossa, o cara tá fazendo isso aqui do lado, né? Do nosso lado aqui, pô, tá dando constrangimento aqui pra gente, né? Então, tráfico de drogas, ele, por si só, ele abala a ordem pública. É lógico que abala, né, gente? Claro que abala. Por quê? Por exemplo, se o José das Couves está traficando lá na casa dele. Eu já falei isso aqui, né? Aí, vamos supor, ele mora lá no bairro Mamoeiro e ele está traficando lá direto. É claro que os usuários, tipo assim, vão estar no entra e sai danado ali na casa dele, muitas vezes indo rumo à casa dele. Estes mesmos usuários, o que eles vão fazer? Eles podem roubar ali na região, né? Pode haver ali um confronto para tentar pegar aquela boca de fumo ali, né? Porque é algo muito rentável, né? Então tem gente que vai crescer o olho ali e pode ser que vai falar assim, ó, vamos matar esse cara para a gente pegar a boca de fumo dele. Então, assim, o tráfico de drogas ele fomenta inúmeros outros crimes, né? Furto, roubo, violência doméstica, né? Tem muitos usuários aí que batem nas companheiras, que agridem as companheiras, as avós, as mães, né? Os familiares ali para conseguir dinheiro para comprar droga. Então, assim, tráfico de armas, né? Por quê? Igual eu falei, a depender da situação vai ter uma briga ali para o controle daquele local que fomenta ali o tráfico de armas, né? Porque o pessoal vai querer estar bem armado. Quem está no controle da boca vai querer estar bem armado para repelir possível ataque. E quem não está no controle, que quer controlar, vai querer ter a arma para um dia controlar, para invadir ali. Então, assim, é óbvio que abala a ordem pública, né? Agora, no nosso caso concreto aqui, o cara foi preso com 5 gramas de maconha e um pequeno vaso de maconha, né? Não foram encontrados ali nada que pudesse caracterizar o tráfico. O patrulhamento foi de rotina, por isso que eu falei, a gente tem que prestar muita atenção no processo criminal para esses detalhes, né? Porque, gente, uma coisa é o policial colocar lá no boletim de ocorrência, ó, após recebermos inúmeras denúncias anônimas, né, nós estivemos no local para averiguar e desta vez, né, nós estivemos lá várias vezes para averiguar e nunca obtivemos êxito, mas desta vez nós conseguimos pegar o cara lá em flagrante. Aí é outra questão. Agora, se o policial colocar lá, e eles colocam, tá, gente? Estávamos em patrulhamento de rotina, como quando repentinamente avistamos lá o humilhante e tal. E ao abordá-lo, foi constatado que ele estava com uma pequena quantidade de droga, né? Aí é totalmente diferente. O advogado tem que utilizar isso, falar, olha, foi patrulhamento de rotina. Eles não estavam no encalço, né? Eles não estavam procurando o cara, não havia denúncia anônima e tal, o que demonstra que ele não é conhecido no meio policial, né? E também aí tem as circunstâncias subjetivas, né? Que são favoráveis, que são o quê? O cara fala aí no exercício que ele trabalhava há não sei quanto tempo com a carteira assinada. Então, gente, todos esses elementos que estão no enunciado,
que são favoráveis ao cara devem ser utilizados aí no bojo do habeas corpus para o quê? Demonstrar que ele pode responder o processo em liberdade. Aí vai falar, não abalou a ordem pública. Por que não abalou a ordem pública? Porque ele não é traficante, não foi encontrado nada lá que pudesse caracterizar o tráfico, ele é simplesmente usuário, né? Então, assim, esse 5 gramas de maconha não é suficiente para causar um furor, né? Um desacerto gigantesco ali naquela comunidade. Sobretudo se considerarmos circunstâncias pessoais dele, que trabalha com carteira assinada e tal. Então, gente, estes elementos do caso concreto, eles devem ser trazidos para o bojo da peça processual, tá? Assim, em síntese, né, o habeas corpus ele vai conter estes elementos. Eu vou postar hoje ainda, tá? Eu vou postar lá o padrão de resposta do nosso habeas corpus. Aí, não deixem de ler, né, olhar, comparar com o que vocês fizeram, tá bom? Porque aí a gente vai construindo entendimento. Às vezes também alguém pode ter trago para a peça processual algo que eu não coloquei no meu padrão de resposta. Aí a gente vai discutir na próxima aula, né, para ver se é algo plausível ou não, tá? De ter trago ali para aquela peça processual. Uma outra questão, gente, que eu queria falar com vocês é sobre a questão do retorno do núcleo de prática jurídica, tá? Pode falar, Ivone. Professor, só uma questão. Em referência do HC, o senhor tinha falado que na próxima aula ia conversar sobre uma possível data de entrega. E aí a gente não teve aula na semana passada, e aí ficou de combinar essa data de entrega, né? Tá, não, beleza. Vai ser para a próxima aula, tá? Eu já adianto aqui, mas eu vou colocar no grupo lá, eu vou colocar no AVA também. Vamos entregar para a próxima aula, tá? No dia 18 de setembro, tá bom? Aí é para entregar no dia 18 de setembro a peça do HC, então. Isso, tá? Eu vou colocar no AVA lá, tá? Tá ok, só para confirmar, então. Obrigada. De nada, tá? Gente, em relação a essa questão lá da volta do núcleo, o Fred, né? Eu e o Fred, a gente tem conversado lá para retornarmos o quanto antes, né? Aí, assim, tem algumas questões que são questão correlata à estrutura lá, né? Que, igual eu já falei aqui várias vezes, tá 80%, pode-se dizer aí 90% da reforma que foi feita lá está pronta, né? Mas do jeito que está lá, dá para a gente voltar a funcionar tranquilamente, tá? Tem uma sala lá muito grande, né? Que dá para a gente fazer o atendimento. A sala do lado dela também já está pronta, né? Que é uma sala onde os alunos poderiam ficar lá fazendo atendimento. A questão que está agarrando lá um pouco é a questão do token, né? Na verdade, eu tenho 3 tokens aqui no meu escritório, né? Um token eu poderia muito bem levar para lá, um só. Os outros 2 não tem jeito de eu tirar daqui e levar para lá, não, porque precisam aqui, porque tem 2 pessoas que trabalham comigo e essas 2 pessoas utilizam token, os seus respectivos tokens o dia inteiro, né? Então, na semana que vem eu devo conversar com o Fred novamente sobre essa questão, né? Sobre essa questão do retorno lá. Aí a gente vai ajustar e contamos depois com a colaboração de vocês, porque também não adianta a gente reabrir lá e não aparecer ninguém para me ajudar lá, né? Porque aí eu vou para lá e vou ficar fazendo papel de tolo lá, né? Porque o interessante é que tenham pelo menos aí 1 ou 2 alunos, no mínimo 2 aí, 1, 2, para me auxiliar lá. E assim, a presença dos alunos lá me ajuda demais, né? No semestre
retrasado, né, no final de 2020, no segundo semestre de 2020, alunos dessa turma aqui me ajudaram demais lá, né? A gente conseguiu fazer muita coisa, né? Talvez até os alunos que tiveram lá não tenham essa noção, mas assim, a gente conseguiu baixar muito processo, muito processo do NPJ foi baixado, né? Quando teve lá. Isso. A gente tem que combinar para tentar fazer escalas, exatamente, Isadora, entendeu? Mas assim, a grande questão é que tem que olhar também assim a minha disponibilidade, né, para eu estar lá. Mas assim, lá não teria problema. Depois de determinado prazo também, depois de determinado prazo, que os alunos fiquem lá até mesmo sozinhos, né? Eu não vejo problema nisso, entendeu? Depois que a gente fizer uma reunião e conversando e ir ajustando, o aluno pode dar plantão lá, inclusive sozinho, né? Fazer esse tipo de atendimento. Aí a gente tem que combinar direitinho, né? E fazer. Mas assim, gente, eu quero que vocês entendam, né, que foi o que eu falei com o Fred lá. Duas questões, né, que esse retorno depende, né, porque o que acontece? Agora, o Fred estava me explicando lá. Ao aluno é facultado estar lá. Então, por exemplo, ó, se a Camila Caroline aqui falar assim, olha, eu prefiro fazer o NPJ. Tô dando um exemplo, tá, gente? Virtualmente. Eu não quero ir lá, não tenho interesse em ir lá no NPJ presencialmente, não. Ela pode, né? Agora ela pode. Por quê? Ela não é obrigada a ir lá fisicamente. Tem uma portaria do MEC que fala que, em razão da pandemia, as atividades presenciais das faculdades, elas são facultativas, né? Elas não são obrigatórias. Então, o aluno pode optar em ir ou não. Então, é nisso aí que a gente está meio... que o Fred falou, olha, faz um levantamento e tal. Exatamente. Exatamente, Isadora. Seria isso mesmo. Aí a gente tem que fazer um levantamento para a gente começar. Mas o primeiro passo, de qualquer forma, é a gente voltar a funcionar lá, e eu vou marcar um dia, né? E quem puder aparecer lá vai aparecer, aí a gente vai ajustando, né? O aluno vai falar, olha só, eu estou vindo aqui hoje, mas eu não posso vir, por exemplo, toda terça à tarde, né? E isso aí a gente tem que tentar organizar aí para ver quem que poderia ou não ir e qual dia da semana teria disponibilidade, né? Aí a gente pode tentar olhar isso lá no grupo, sim, tá? Agora, gente, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte, porque as nossas aulas, né, igual aqui, a gente começa às 8h30. O correto, né, correto assim, seria essa aula terminar às 11 horas. Eu tenho preparado aulas aí de 50 minutos, 40 minutos, né? Às vezes vai 50, às vezes vai 40, às vezes vai 1 hora. Por quê? Eu acabo a aula aqui, gente, começo a trabalhar em cima dos processos do núcleo, né? Essa semana mesmo agora, eu respondi 24 ou 26 processos do NPJ, né? E assim, fora atendimento que eu faço para parte, eu faço aqui no meu escritório, né? Eu chamo aqui. Então, assim, tem sido muito corrida essa questão do núcleo. Graças a Deus, eu não tenho perdido prazo no núcleo. Eu não vou falar com vocês que tem um ou outro processo que eu deixo de manifestar lá, mas assim, são os que eu deixo de manifestar. São processos assim, em times à parte para virtualização dos autos. Aí eu olho lá, vejo, aí às vezes eu não dou ciência lá, esqueço, né? Eu vejo que não tem importância, aí eu não dou. Agora,
todos os processos que são importantes, que tem que apresentar, por exemplo, contestação, impugnação, embargos da declaração, né, ciência de sentença, tudo isso, a manifestação tem sido dada a tempo e modo lá. E tem conseguido baixar muito processo, tem muito processo que eu já estou pedindo para sentenciar, tem dado certo. Agora, eu conversei com a doutora Alessandra há mais ou menos uns 3 meses atrás sobre os processos de interdição, que tinham muitos do núcleo que estava parado, né, por causa de falta de perícia. Aí estava dando lá um desentendimento em relação que ela não queria aceitar a perícia virtual. Aí nós conversamos, ela acabou aceitando e nós resolvemos vários processos de interdição. Deve ter sido uns 20 a 25 processos, né? Então, teve muito bom, né? Que foram sentenciados, né? E aí acabou, o processo acabou, tá? Então, nesse sentido aí. Mas a questão do núcleo, a gente está trabalhando. Eu vou tentar fazer uma reunião com o Fred, com vocês, tá? Não vou garantir, não, porque lá tudo é muito ocupado, mas aí a gente vai tentar fazer para que vocês também possam expressar esse interesse, para ele ver que tem interesse. Porque, assim, o que eu estou vendo que ele está falando comigo, né, assim, Alisson, porque, gente, para voltar o núcleo a funcionar, vocês têm que pensar o seguinte, tem que ter ali uma contraprestação da faculdade, né? E a faculdade está com total... O Fred é muito cabeça aberta, né? Ele está com total disponibilidade para disponibilizar lá, para voltar e tal. Só que ele quer saber, exatamente isso. Ele quer saber assim, mas a gente vai ter público? Se eu colocar a internet aqui, se eu investir aqui, colocar a internet, ajeitar aqui, dar esse grau final aqui que está precisando, eu posso fazer isso que os alunos vão vir? É isso que ele está querendo saber, né? Porque ele está falando assim, ó, é facultado para os alunos. Depois eu dou o tapa aqui, né? Dou o grau aqui e os alunos não comparecem, aí não vai compensar. Então, tipo assim, né? A gente tem que ter isso aí bem tramado para a gente estar retornando. Eu vou falar também com a turma de prática 5, tá? Para a gente conseguir fazer esse ajuste aí, tá? Para a gente tentar fazer. Mas, Isadora, se você quiser, eu acho até melhor, né, que seja iniciativa de um aluno, você colocar no nosso grupo lá, tá? Falar sobre isso que a gente conversou aqui, falar, gente, quem que tem interesse e tal em ir no grupo, desculpem, em voltar lá ao NPJ fisicamente, informe aqui, né? Pode falar que faríamos escala, né? Coloca lá. Pede primeiro para o pessoal colocar o dia e o horário que teria disponibilidade, né? Quem teria disponibilidade, colocar o dia e o horário. Aí, a partir daí, a gente vai construir o entendimento dessa questão da escala, tá? Isso, não, exatamente, mas não tem problema. A gente tem que tentar fazer a escala mesmo. A melhor ideia é essa mesmo, entendeu? É de, tipo assim, ter dias alternados para que todos possam comparecer. Mas, assim, tem que ter consciência também que, como está só eu de professor no núcleo de prática jurídica, essa escala vai depender muito da minha disponibilidade. E eu, assim, infelizmente, a minha disponibilidade não é muita, tá? Mas, assim, eu vou fazer o possível para estar atendendo. Porque eu sei, né, como ex-aluno e tal, a importância do núcleo de prática jurídica, né, gente? É muito importante o aluno estar participando ali do núcleo de prática jurídica, tá? Então a gente vai construindo isso aí. Beleza? Alguém tem mais alguma colocação? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário aí? Alguma pergunta? Ou tá tudo ok? Pode falar, Camila.
Você, Camila, é aquela Camila que fazia estágio no juizado especial? Ah, tá. Não, beleza. Eu vou olhar aqui também essa questão da minha disponibilidade e vou falar. Mas, assim, nada impede que vocês já vão colocando lá o dia e o horário que cada um pode ir. Mas aí eu vou olhar aqui aí a gente tenta ajustar aqui, tá? Para tá fazendo. Mas pode deixar, eu vou olhar aqui a disponibilidade, vou tirar um dia aqui meu para ir para estar indo lá. Aí eu vou tentar ver aqui se eu consigo tirar uma tarde inteira, tá? Para a gente estar colocando para eu estar indo lá, tá bom? Porque aí, se eu tirar a tarde inteira, às vezes pode ser aluno que vá de 1 às 2, de 2 às 3, de 3 às 4, vamos ver, tá? Tá bom? Então, beleza. Então, tá certinho. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Vou até anotar isso que você sugeriu aqui, Camilo. Querem, gente, fazer mais alguma colocação ou tá tudo esclarecido? Ah, então, beleza, gente. Então, tá bom. Então, bom final de semana aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa.